Certo, então, nesse segundo, que eu vou ficar desse lado aqui, nesse segundo vídeo, então, aqui, eu vou apresentar... Que é isso aqui? Ah, é a cadeira. Eu mexi na cadeira, só. Não é cadeira. Ué. Então, tá, vamos deixar assim. Nesse segundo vídeo aqui, o que nós estamos vendo? A gente está entrando na unidade 4, então, que fala das relações métricas no triângulo retângulo, que eu vou apresentar para vocês, começar a ler do Teorema de Pitágoras. E então esse segundo vídeo aqui foi separado, porque hoje é o dia 27 do 11, né? A gente estava terminando a unidade 13 e agora seguindo na unidade 4, na página 6, né, que fala sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Eu vou me sentar ali um pouquinho e daí vocês vão me acompanhando na leitura e as observações que eu vou fazendo. Eu não entendi o que é que está acontecendo, eu acho que é aqui, será? Não é aqui. Por que está... Ah, tá. É a projeção mesmo. Agora eu entendi. É a figura. É a figura ali que estava aparecendo aqui, acho. Só eu mesmo. Então me acompanha na leitura aqui, ó. Relações métricas no triângulo retângulo. Primeiro, né, a gente vai falar sobre o Teorema de Pitágoras. Olha só esse monumento aqui, ó. Busto de Pitágoras, estátua localizada no Parque Villa Borghese, em Roma, na Itália. Que legal, né? Quando nós formos a Roma, a gente vai dar uma visitada ali, né, no Pitágoras, esse busto aí. Filósofo, matemático, grego, nasceu, não sei o nome desse local aqui, é Samos. Pensei que era Somos, não, Samos, uma ilha que pertence à Grécia. 580 anos antes de Cristo ele nasceu. Tá? Fundou em Crotona. Esses nomes gregos são os nomes gregos mesmo. Né? Fundou em Crotona a escola pitagórica, um centro de estudo de filosofia. E essas figuras eram tipo uma seita, né? Hoje o conhecimento assim, ele é dividido no próprio YouTube, né? A gente divide o que a gente conhece com as pessoas, e esse grupinho aí dos pitagóricos aí, cara, fumbeta o negócio. Eles não dividiam, né? Eles só dividiam talvez com quem eles achassem que pudesse valer a pena. Então, ele fundou essa escola pitagórica, um centro de estudo de filosofia, de ciências naturais e matemática. Assim, só para vocês terem uma ideia, no tempo de Pitágoras, a ideia de matemática não existia, tá? Era um estudo, a matemática, com o nome matemática não se via, assim, vários estudos que reunidos se transformaram na matemática. Então esse conceito da palavra matemática é muito contemporâneo, é muito recente, na verdade. O conceito da palavra matemática data essa ideia de matemática assim, data do início do século passado, lá pela década de 30 do século passado, porque antes até 1930 mais ou menos, o estudo eram várias áreas que compunham a matemática, né? E esse nome matemática se popularizou muito recentemente. Então, 2000 anos atrás, a ideia era filosofia, ciências e ciências naturais, né? E métodos dedutivos, vamos falar assim, envolvia geometria, envolvia a análise, né? A álgebra ela veio mais tarde, né? Então, falar de matemática
nesse contexto aqui é só para que a gente entenda, na verdade, né? Porque esse termo é um termo muito contemporâneo, muito próximo da nossa realidade, muito distante da realidade de Pitágoras. A escola era reservada a poucos iniciados, iniciados mesmo. Os estudos eram comunitários e o conhecimento produzido era creditado ao mestre. Que interessante, né? Tudo que as pessoas faziam, o Pitágoras que levava o nome. Por isso, várias descobertas foram atribuídas a Pitágoras, embora não se saiba ao certo se realmente foram realizadas por ele ou por outros membros do grupo. Pitágoras é lembrado até hoje principalmente pelo teorema que leva seu nome e estabelece uma relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Olha só, para recordar, o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo interno reto. Né? Então, se um triângulo possui um ângulo de 90 graus, ele automaticamente é chamado de triângulo retângulo. A gente pode observar, dentre outras coisas, num triângulo retângulo, que, dado o triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus, vou tentar ficar desse lado para não incomodar aqui a visão de vocês. Deixa eu ver aqui, tá. Dado um triângulo um triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus, os outros ângulos nos vértices B e no C, e no vértice C, eles são automaticamente ângulos complementares, tá? E isso é algo bem importante, principalmente para o que a gente vai estudar. Já antes era importante. Por que eles são ângulos complementares? Eles são ângulos complementares porque a soma dos ângulos dos internos num triângulo é 180 graus, ok? 180 graus. Como um desses ângulos aqui vale um ângulo é 90 graus no triângulo retângulo, a soma dos outros dois é 90. Então quer dizer que o ângulo B é complementar ao ângulo C, pois eu posso calcular o ângulo B, o ângulo em B, eu tenho que usar a notação, seguinte notação. A medida no ângulo em B é igual a 90 graus menos a medida no ângulo em C. Tá? E dizer que a medida de um ângulo é 90 menos a medida do outro significa dizer que esses dois ângulos são complementares, porque a soma deles tem que dar 90. Sim, a soma se eu passar a medida do C para esse lado, vai ficar a medida de B mais a medida de C é igual a 90. E assim eu posso indicar que dois ângulos são complementares, né? Porque eu posso expressar o ângulo B por 90 menos o ângulo C. Quer dizer, B e C são complementares. E outra coisa que é importante, num triângulo retângulo, os dois ângulos que não são os de 90 graus, né, os ângulos opostos aos catetos, na verdade, tá, os ângulos opostos aos catetos são agudos. Então, num triângulo reto, eu tenho um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos. Por que eles são agudos? Porque, com certeza, cada um é menor do que 90 graus, né? Porque eles são complementares. Ângulos complementares sempre são agudos, tá? Então o triângulo retângulo possui um ângulo de 90 graus e outros dois ângulos agudos, tá? Então a gente poderia até complementar isso, né? Recordar, né? Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo interno reto e os outros dois agudos, né? Isso daí é deduzir, a gente consegue deduzir. Muito bem. Então, está pedindo para que tu observe o triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, muito importante tu observar, certo?
que ele tem os vértices A, B e C. O que são os vértices? São os pontos, não é? Os pontos do triângulo aqui, né? São as extremidades que coincidem a dois dos lados do triângulo, tá? As extremidades que cada extremidade, cada ponto, cada extremidade coincide a dois dos lados. Por exemplo, no vértice A coincide um ponto comum do lado AB e do lado AC, certo? O vértice B é um ponto comum do lado AB e do lado BC. E o vértice C é um lado comum do lado BC e do lado AC. Então, A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo são os vértices do triângulo. Tá, professor, mas o que significa essas letras aqui minúsculas? Ó? A, B e C minúsculo. O que significa nesse formato de letra aqui, né? O C maiúsculo e o C minúsculo se diferenciam só pelo tamanho, né? Se a gente fizer um aumento, né? A gente não consegue definir se esse aqui é o C minúsculo ou maiúsculo. Praticamente eles têm o mesmo formato, né? Não se diferencia muito o C minúsculo do C maiúsculo. Por isso, né, a gente usa a letra cursiva, né? Mas o que significa esse A minúsculo, esse B minúsculo, esse C minúsculo aqui? Isso significa a medida dos lados. Ó, então, eu tenho o lado AB, por exemplo, certo? O lado AB, que eu chamo assim, e a medida do lado AB eu chamo assim, AB sem o traço, né? A medida do lado AB é indicada por esta letra C. Então essas letras minúsculas aqui, ó, nos lados, representam as medidas dos lados, tá? AB, então, isso aqui também representa medida, isso aqui representa nome do lado, referência do lado. AB mede C, eu quero que tu me ajude escrevendo desta forma aqui, tá? AC mede quanto? Escreve aí para mim, só para tu me mostrar que tu está me acompanhando. Eita! Muito bem, Maria. Muito bem, Maria. Olha só, a Maria está acompanhando, tá? E agora, quem mais está me acompanhando? BC. Bota aí. Quem mais está me acompanhando? Olha, o Bernardo está me acompanhando, o João Vitor está me acompanhando. Vamos gravar aqui, ó. Quero saber quem mais está acompanhando, porque tem muita gente aqui, o Érico, né? A Késia, o Matheus, o Samuel, né? A Osana, muito bem. Então responde aí para mim, Osana. O lado BC vale quanto? Está sendo indicada a medida por quanto? Muito bem, Osana, tá? E daí quem eu não chamei está tendo problema de conexão, é isso? Quem eu chamei está tendo problema de conexão? O Érico faz tempo, né, Érico? O Matheus, nem oi me deu, Matheus. E a Késia? A Késia está envergonhada. Ah, muito bem. Entendi, Osana. Ó, o João, Matheus, Matheus, responde aí para mim então o que eu perguntei, Matheus. Késia, responde aí para mim o que eu te perguntei. Só para falar o que tu tá, só para tu me falar que tu tá me acompanhando. Pois é, agora ficou complicado, né, Bernardo? Agora ficou complicado. O Matheus ali, né? É isso? Azedou. Pois é. Tá.
Ó, gente, em todas as aulas eu tenho chamado aí os colegas e tá ficando gravado, tá? Então, assim, é bom que vocês acessem depois as aulas, lá no YouTube para marcar a tua presença, assim, porque eu sei que acontece. É verdade, eu sei, eu já participei das aulas, inclusive de vocês, tá? No 8º ano eu participei de algumas aulas de vocês eu assisti, não da minha própria aula, mas da aula de português, da aula de história, eu assisti as aulas gravadas, eu percebo, vocês falam, já aconteceu comigo também, problema de transmissão, mas é isso que eu estou falando para vocês, tu começa a perder um pouquinho o entendimento, o professor te chama aqui, porque fica gravado eu chamando vocês, daí é importantíssimo, entende? Quando tu vai lá no YouTube e assiste a aula, tu viu assim, ó, o professor me chamou, mas eu assisti, viu, professor? Olha aqui, ó, tô assistindo no YouTube, meu nome é tal, né? Que nem o Samuel colocou um nickname lá que eu não sabia, e ele chegou e respondeu assim, ó, professor, eu assisti a tua aula, tá? Daí eu assim pra ele, tá, mas quem é tu? Quem é tu? Daí ele deu risada e disse assim, ô professor, eu só tenho, porque esse nick aqui, mas o meu nome eu sou o Samuel e tudo mais. Daí ele se identificou. Eu sei que acontece problemas de transmissão, tá? Hoje mesmo eu estava dando aula ali, eu estava recebendo mensagem no WhatsApp avisando que tinha travado, tinha um link para alguns ali e estava bem difícil, né? Mas então vocês usem desse recurso, porque eu fico chamando vocês e fica gravado ali, e daí se vocês estão assistindo depois, né, daí tu sabe que tu tem que dar o teu nome ali para eu saber que está acontecendo, porque daí é fácil pegar no celular aqui, ó, vocês assistem o vídeo e dão uma resposta ali, eu já sei no YouTube, eu já recebo, né, no meu celular e já tenho uma ideia. Tá? Então tá, ó, o lado BC que eu estava perguntando para vocês, vale vale A, né? Muito bem, vale A. Então a maioria dos que responderam ali, que estavam sabendo que eu estava perguntando, tem medida A, então. Então eu consegui diferenciar as letras maiúsculas das minúsculas? Com certeza, as letras maiúsculas indicam os vértices, os pontos do triângulo. E as letras minúsculas aqui vão indicar as medidas dos lados, né? Cada lado tem uma medida ali. Então tá, o lado BC vale A, o lado AC vale B e o lado AB, a sombra é horrível. O lado BC vale A, o lado AB vale C e o lado AC vale B. Certo? Continuando. Deixa eu apagar aqui para não prejudicar, né, a nossa anotação. A nossa projeção, na verdade. Muito bem. Vamos ver. Olha o que ele observa aqui. Ó. Nesse triângulo, deixa eu tirar. Não. Vou deixar em foco, né, o desenho. Tá? Eu fiz uma parada com vocês aqui e agora eu vou ler o que são essas observações. Logo abaixo está escrito ali, ó. Nesse triângulo, o lado BC, tá? Oposto ao ângulo de 90, ó, isso a gente já sabe, é o que a gente chama de hipotenusa, certo? Então, o ângulo de 90 graus vai indicar o lado oposto, que eu chamo de hipotenusa. E os demais lados, tanto o AC quanto o AB, eles são chamados de catetos, tá? Aos catetos, opostos aos catetos, estão os ângulos agudos. Tá? Então, oposto ao cateto AB, está esse ângulo agudo em C aqui. Oposto ao cateto AB,
AC está o ângulo agudo no vértice B, certo? E oposto ao ângulo de 90 graus, é o que eu chamo de hipotenusa. Em qualquer triângulo retângulo, o maior lado chama-se hipotenusa. Hipotenusa sempre vai ser maior do que os catetos, certo? E os lados que formam um ângulo reto, ou seja, os catetos, são aqueles lados que formam o ângulo reto. Pode ver ali, ó, que a C e a B, eles são os catetos e eles estão formando o ângulo reto. A posição relativa entre os catetos é de 90 graus. Isso sempre vai acontecer num triângulo retângulo. Qual a posição relativa desse segmento aqui em relação a esse segmento? A posição relativa em ângulo é de 90 graus, é perpendiculares. Os catetos sempre serão perpendiculares porque eles formam o ângulo de 90 graus. Tá? Então, o que são segmentos perpendiculares? São segmentos que têm uma extremidade, um ponto em comum, e a posição relativa de um em relação ao outro é de 90 graus. Os catetos são perpendiculares, é isso que a gente fala. Tá? Os catetos sempre serão perpendiculares. O teorema de Pitágoras, que vai ser a nossa primeira relação métrica, e não deveria ser a primeira, eu mostraria outras relações métricas antes, para chegar no teorema de Pitágoras, mas a sequência didática deste livro prefere mostrar que a primeira relação métrica é o teorema de Pitágoras. Tá? Em um triângulo retângulo qualquer, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Na verdade, Tales, usando o teorema de Tales, tu consegue comprovar, tu consegue verificar o teorema de Pitágoras, né? Só usando os estudos de Tales, na verdade. Na verdade, Tales poderia chegar à conclusão dessa relação métrica, né? Que o quadrado da hipotenusa, o quadrado da medida da hipotenusa, que é A, tem que ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto vale B e o outro cateto vale C. Então ele está dizendo assim, ó, que é a soma dos quadrados dessa medida aqui e da outra medida do outro cateto ali, certo? Então o quadrado da hipotenusa tem que ser a soma dos quadrados dos catetos. É isso, essa relação que né, como é que é? Não é associada a Pitágoras, né? A ao quadrado igual a B ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? Então, num triângulo retângulo qualquer, o quadrado dessa medida tem que ser igual ao quadrado dessa mais o quadrado desta aqui. Né? Formando quadrados, né, a gente consegue até verificar isso, mas utilizando o teorema de Tales e as projeções, a gente também consegue verificar isso. É só colocar uma altura aqui e ver as relações métricas, ver que esse triângulo aqui formado pela altura à esquerda é semelhante a esse triângulo aqui à direita, e que esses dois triângulos aqui, ó, tanto da esquerda da altura quanto da direita da altura, ele vai ser semelhante a esse triângulo grandão. Daí, usando essas relações, a gente chega à conclusão que o quadrado da hipotenusa, não só a essa conclusão, ou a outras também, mas principalmente a essa que é o de Pitágoras, que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. Tá? Então, só usando Tales a gente consegue chegar nessa relação aqui. É bem interessante. Tá? Daí, continuando, então, assim a figura acima, B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A ao quadrado. Um exemplo de aplicação
aplicação. Um exemplo aplicado só para vocês entenderem. Eu tenho dois catetos e uma hipotenusa, certo? Um cateto é a medida, é o lado AC, todo mundo compreende. Ó, um cateto é o lado AC, ele tem medida 4 unidades. Outro cateto é AB, tem medida 7 unidades. E com certeza a medida CB, que eu chamo de hipotenusa, porque o ângulo de 90 graus está apontando a hipotenusa, tem que ser maior que 4 e também maior que 7. Maior que 7, então, é maior que o maior dos lados, né? Então, essa hipotenusa é maior que 7. O que o teorema de Pitágoras me fala? Ele fala que se eu elevar ao quadrado isso aqui, tem que ser igual à soma dos quadrados desses dois aqui. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual. Então, pensa nessa situação. Foi te dado um triângulo com essa medida aqui, com essa medida aqui, esse lado aqui é perpendicular a esse, e ele quer saber a distância daqui até aqui. Por que isso é importante, professor? Vamos pensar, deixa eu tentar colocar uma aplicação aqui para vocês. Deixa eu ver. Eu tenho um lago. Um lago. Não, uma piscina. Tem um lago, né? Um lago é complicado. Daí eu disse assim, a minha esposa sempre me acompanha nas minhas aventuras. Eu tenho um lago, tá? Então tudo isso aqui é um lago. Tudo isso aqui é um lago. Pensa só nessa situação aqui. Tudo isso aqui é um lago. Eu disse assim para minha esposa: olha só, Luciana. Eu disse que era uma piscina, né? Vamos dizer que é um lago bem limpinho, tá? Daí eu não sou um bom nadador, mas eu gosto de me aparecer, tá? Eu vou dizer assim, eu vou nadar daqui, até esse ponto aqui. Falei para ela, tá? Daí ela disse assim para mim: mas fala um pouquinho. Qual a distância desse ponto que tu quer nadar até aqui? Quem sabe a gente bate o lago gigante. É um lago, tá? Daí eu quero atravessar esse lago aqui. Mas não, é um laguinho, um açude. Vamos chamar de açude, tá? Daí eu disse assim para ela: seguinte, Luciana. Vamos botar uma fita métrica aqui, e marcar aqui assim, o que tu acha? A gente marcar por dentro da água uma fita métrica dela. Disse assim: não vai dar certo isso, né? Como é que tu vai ter firmeza para colocar? Mas daí como é que eu sei a distância daqui até aqui? Daqui até aqui? Não, vamos fazer o seguinte então, Tu pega daqui, do lado, certo? E vamos caminhar em linha reta até aqui, tá? E daí a gente mede até esse ponto aqui, tá? Porque depois aqui, eu consigo medir daqui por fora aqui, até essa altura aqui, no ponto B, certo? Dela tudo bem. Eu caminhei aqui por fora e consegui 4 metros, tá? E caminhei aqui por dentro, aqui por fora também, e consegui 7 metros, certo? E daí eu percebi que quer dizer, eu percebi não, usei instrumentos, né, para rotacionar, que eu estava caminhando nesse sentido, eu estava caminhando para o sul, vamos dizer que aqui seja o sul, eu me virei para o leste, isso, para o leste, 90 graus, certo? Me dirigi para o sul e depois para o leste,
90 graus. Eu marquei essa distância 4 aqui, que vai dar bem aqui nesse ponto aqui, ó. Eu consigo verificar que a posição desse ponto aqui, justamente onde eu medi 4 aqui, ó, dá um ângulo de 90 graus com essa reta aqui. E é fácil, dá pra medir ângulos assim, caminhando por fora. Daí, o que aconteceu? Aconteceu que eu peguei esse lago aqui e tenho essa medida daqui até aqui e tenho a medida daqui até aqui, porque são medidas externas. Eu consigo medir daqui até aqui mesmo tendo esse espaço e consigo medir daqui até aqui mesmo tendo essa parte aqui, essa região, porque esse ponto B aqui e esse ponto C são pontos externos, né? E esse ponto A aqui também é externo, ó, ao lago. Então eu consigo ter acesso. Tá, e daí como é que eu meço essa distância aqui? Bom, daí então a relação de Pitágoras é que vai me dizer, ó, eu consigo fazer essa medida. Pensa só, por que eu queria saber a medida? Porque eu queria colocar um varal que passasse por cima do açude. Imagina, eu boto um varal, né, para estender a roupa que passa por cima do açude. Que ideia boa, né? Daí eu ia botar um postezinho aqui, né? Depois outro aqui, certo? E daí se eu tenho uma medida, gostou dessa, né? Daí eu tenho uma medida, daí eu chego lá na ferragem, né? Eu quero tanto de arame. Daí eu sei. Com certeza. Fica de bom tom, né? Daí o que o cara vai me perguntar? Quantos metros eu preciso? Daí eu, um pouquinho. Eu sei que o quadrado dessa distância que eu nadei aqui, ó, de um ponto até o outro, tem que ser o quadrado desse aqui, mais o quadrado do outro cateto. Então, o quadrado aqui, 4 ao quadrado 16, 7 ao quadrado 49. O quadrado, quanto é que dá 16, Maria? 50 mais 16, 66, dá 65? É isso? 65, né? 50, não, 75. Ai. Sim, 65, né? Agora eu fiquei com as coisas que eu estava inventando na cabeça. E aí, aqui, né? 50 mais 16. 66. Então, menos 1, 65, tá certo? 65. Tá bem? Todo mundo acompanhando, então? 65. Então, existe um número que eu elevo ao quadrado dá 65. Vamos procurar esse número.